Muito obrigado, senhor deputado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o Itamaraty vê com muito bons olhos a retomada dos esforços para a negociação de um acordo sobre dupla tributação com os Estados Unidos. Do ponto de vista político, diplomático, não há a menor dúvida de que esse acordo é do interesse do Brasil, né, dada a importância da relação econômico-financeira, comercial que nós temos com aquele país. Eu vou aproveitar que nós estamos num formato de seminário e sugerir 3 pontos para aprofundamento e para reflexão na tentativa de construção de um ADT com os Estados Unidos. O primeiro ponto é a constatação de que, no nosso ponto de vista, há uma certa carência de análise econômica em relação a esse acordo. Nós temos a negociação até o momento tem tido um enfoque mais basicamente jurídico, de princípios dos modelos sobre acordo de tributação, mas nós não temos análises econômicas específicas sobre custo-benefício do acordo. Nós não temos ainda sequer uma estimativa clara de qual seria uma eventual perda de receita, caso esse acordo venha a ser assinado. Eu tenho entendimento de que a Secretaria da Receita está trabalhando nesses números, mas além da perda de receitas, há outros números que deveriam ser analisados. E eu faço aqui um paralelo com os acordos comerciais. Quando há uma negociação de acordo de livre comércio, por exemplo, há sempre análises que podem dizer se as tarifas baixarem de tanto, qual poderia ser o efeito sobre o comércio de um lado e de outro. Enfim, o setor privado muitas vezes comissiona esses estudos. A FUNSEX, por exemplo, já fez vários desses estudos. Outras instituições como o ICONE já trabalhou muito nisso na área especificamente agrícola. Então, acho que seria interessante, né, nessa área desse acordo de tributação, que talvez a AmCham ou outras entidades pudessem comissionar estudos, avaliações econômicas específicas sobre o acordo. Um segundo ponto é que nós já tivemos no passado um acordo sobre dupla tributação com os Estados Unidos. O texto foi assinado em 1967 e submetido à aprovação do Congresso americano, foi rejeitado, eu entendo, basicamente pela presença da cláusula de tax sparing, que o meu colega Marcos Valadão já comentou na apresentação dele. E nas negociações, o que a gente ouve do lado americano é que provavelmente o Congresso americano não aprovaria um texto com essa cláusula. Então, apenas para efeito de reflexão, eu acho que seria interessante, do nosso lado, pensar quão essencial é essa cláusula de fato ainda hoje. Qual o seu papel em atrair investimentos norte-americanos para a região norte e nordeste? Por exemplo, como se compararia os investimentos de países com os quais o Brasil tem ADTs com cláusula de tax sparing, como França e outros, os investimentos nessas regiões vis-à-vis os investimentos norte-americanos, por exemplo. São questões que seriam importantes de se avaliar para identificar, digamos, a real necessidade, né, dessa cláusula hoje em dia. Uma dúvida que eu tenho
é se o Congresso brasileiro aprovaria um ADT sem a cláusula de tax-sparing, né? Tinha o tax-sparing. O texto de 67 objetivava, basicamente, atrair investimentos norte-americanos para o Brasil. Uma questão interessante é qual deveria ser a filosofia que deveria presidir um novo acordo com os Estados Unidos. Em 67, há 40 anos atrás, o Brasil era tipicamente um país em desenvolvimento que só atraía investimentos, né? não tinha investimentos brasileiros no exterior, então essa cláusula foi julgada fundamental. Hoje em dia, e pensando não nos últimos 40 anos, mas talvez nos próximos 40 anos, né, qual deveria ser a filosofia de um ADT nesse contexto, e se esse acordo poderia ser parte de uma estratégia maior de inserção do Brasil na economia mundial nos próximos anos. Então, eu acho que esse é um ponto que precisaria ser refletido um pouco mais. E o terceiro, que os dois colegas que me precederam já tocaram, é a questão da troca de informações, que será indispensável em qualquer ADT. O TIA, o Acordo sobre Troca de Informações com os Estados Unidos, que é específico, né, para essa matéria, foi assinado um pouco antes da crise financeira internacional. E de lá para cá, o contexto internacional se modificou muito. Há digamos, um consenso de que, embora os chamados paraísos fiscais não fossem a causa da crise, a existência dessas jurisdições certamente contribuiu para a forma como, enfim, para os efeitos e os desdobramentos da crise. E por isso que, na reunião de chefes de Estado e Governo do G20 em Londres, esse tema foi importante, e uma das frases do comunicado do G20 é que a era do segredo bancário acabou. E de lá para cá, várias jurisdições procuraram se atualizar. Segundo a OCDE, houve mais progresso em termos de combate a paraísos fiscais nos últimos meses do que depois dessa declaração do G20, do que nos últimos 40 anos. O próprio Brasil já ingressou, né, no Foro Global sobre Transparência e Troca de Informações, e aí lá estão outros 80 países, né, como China, Índia, Argentina, México e muitos outros países semelhantes a nós. Então, essa questão vai ser fundamental em qualquer novo acordo a ser assinado no futuro, né? E o Brasil, como membro desse novo foro, será inclusive objeto, né, de avaliação, como todos os outros países, nos próximos anos, em função da sua legislação e da sua prática. Então, eu acho que é uma ideia, é uma notícia muito boa que o senhor comentou da votação amanhã do TIA. Bom, eu acho que são esses os 3 pontos que eu tinha para comentar. Muito obrigado.